Estamos de volta com o Alerj Debate. Conversamos hoje sobre as comunidades terapêuticas e a frente parlamentar que vai atuar aqui na Alerj em defesa dessas instituições. Deputado, queria que o senhor falasse um pouquinho como é que vai ser a frente, como é que ela vai funcionar, como é que ela vai atuar. Primeiro, ela é uma frente propositiva. Ela pretende desmistificar a realidade das comunidades e o potencial que elas têm para fazer um atendimento específico. Há 15 anos atrás, os dados já eram impactantes. Como, por exemplo, quem frequentava uma comunidade terapêutica, de cada 10, 7 eram recuperados, 3 voltavam para as drogas, o inverso de um CAPS. Para cada 10 atendidos, 3 eram recuperados, 7 nas drogas. O inverso, a proporcionalidade. Isso naquela época. O CAPS, só para a gente explicar. O CAPS é uma unidade de atendimento psicossocial, que no seu modelo foi criado para fazer isso. E ninguém está discutindo se ele é bom ou ruim. Ele é um equipamento que tem uma metodologia que deve ser respeitada e potencializada pelo governo. O que não exclui a comunidade terapêutica, porque cada ser humano ele é individual. O Frei falava bem disso. Tem um ser humano específico que se adapta bem na comunidade terapêutica, porque ele tem a intenção de ser recuperado nessa modalidade. Mas tem outro que diz que não. E para mim o melhor é ir para o CAPS. Ok, vamos funcionar juntos? As comunidades terapêuticas fazem parte da rede de atenção psicossocial? Aí que está. Fazem. Tem gente que não quer que faça. Fazem então, desde 2017, não é isso? Então a frente parlamentar quer mostrar que ela faz. Primeiro, ela é uma das opções. Ela é uma das opções. Trazê-las para a rede, potencializá-las com recurso público para serem conveniadas e recuperar a credibilidade. Segundo, afastar as filantrópicas das pilantrópicas. Ou seja, as sérias têm que ser... Quais são as sérias? A que usam a metodologia voluntária e não a impositiva. A impositiva não ajuda. Ninguém vai obrigar ninguém a mudar de religião, a mudar a sua... E empoderá-las como uma das grandes alternativas de ser uma grande rede de atendimento. Até porque podemos abrir muita comunidade, ainda vai faltar comunidade para tratar esse povo. Agora, pegando o gancho do que o senhor falou, das pilantrópicas, que a gente já imagina que são as pilantras, né? Por aí. A gente tem que lembrar que elas estão recebendo recursos públicos, ou pelo menos algumas, né? A gente tem um número muito atual, que é de 496 comunidades terapêuticas que fecharam contrato com o Ministério da Cidadania do Governo Federal, né? E o valor foi de 153 milhões por ano, esse orçamento. Então, no momento que elas passam a receber esse financiamento público, a gente pergunta, existe algum tipo de controle, algum tipo de registro do que está sendo feito lá nas comunidades terapêuticas? Se segue algum protocolo? Isso que eu gostaria de entender. Sim, para essas específicas que estão sendo regulamentadas pelo convênio com o governo federal, elas seguem um sistema, o CICT, que é um sistema que o governo federal fez para cadastrar essas instituições, que automaticamente inserem os acolhidos ali e traz para a rede da localidade uma parceria. A assistência e a saúde mental precisam ter ciência imediata dessa pessoa que está acolhida na instituição. Ou seja, embora o convênio seja feito lá em Brasília, mas a rede municipal tem ciência desse acolhido e consegue monitorar. Então tem sim um bom monitoramento aí em relação a esses acolhidos. Só tem um dado que eu queria dar. 158 milhões ou 53 milhões por ano para as comunidades terapêuticas significa uma semana de recolhimento do dinheiro do tráfico. O que é um absurdo investir tão pouco para tanto benefício. O governo federal abriu a possibilidade das políticas públicas, mas o que a gente faz ainda é muito pouco. As comunidades podem ser braços, que a gente chama no direito de princípio da subsidiariedade. É absolutamente legal. Princípio da subsidiariedade. Eu subsidio quem sabe mais sobre um tema para que ele possa ser um longa-manos do Estado e atuar no lugar onde o Estado não tem. E quero dizer mais, se as comunidades não atuarem, o Estado não tem equipamento, nem gente preparada para executar o que eles fazem hoje. Eu queria que o Frei também falasse um pouquinho sobre essa questão. Existe algum tipo de controle, existem visitas de técnicos do governo, da prefeitura, para ver como os pacientes ou acolhidos, né, estão sendo tratados? São visitas, tanto em quanto à estrutura, né, vigilância sanitária, todas as normas
que o governo coloca e são exigidas têm que ser cumpridas para manter a abertura do local, né? E também para ver como é o plano terapêutico oferecido para essas pessoas, né? O tipo de normas que rigem, né? Como falava o deputado, existem obras filantrópicas que são oportunistas em algum sentido e buscam um objetivo diferente ao benefício do paciente, né? Então, todas essas coisas, o Estado, quando vai oferecer o subsídio, ela solicita também que se realizem os controles pertinentes. E já que a gente está falando de subsídio, os acolhidos pagam ou não pagam? Não. Por exemplo, em nossa comunidade de São Paulo, o único que nós solicitamos para eles é a viagem, o boleto de viagem por se eles querem regressar, porque tem pessoas que são do interior. Então nós oferecemos o serviço de forma gratuita, mas ele tem que deixar de forma de reserva um boleto para passagem de volta para sua casa, caso ele não queira cumprir todo o ciclo, né? E se eles podem oferecer parte do alimento, porque todo é providenciado também por meio de doações, né? Se a família pode contribuir com alimentos, isso também se aceita, né? Mas não é obrigatório. Não é obrigatório. Mas eu quero falar de dinheiro. Não é dinheiro, é investimento público. Porque há uma substituição de funções, Fernanda. Se você pensar que a comunidade terapêutica Maranatá, ou, por exemplo, o caso específico do hospital, não existem leitos no estado do Rio de Janeiro para tratamento de abstinência severa. Se não for o Hospital São Francisco hoje, você não tem aonde pegar um jovem hoje, numa crise grave, onde aí sim entra a questão medicamentosa, porque nesse caso ele é paciente, porque mesmo quando vai para a comunidade, não foi uma vez ou duas o Duque. Então, passa mal, tem que levar para o hospital. Não tem leito. Se não for o hospital, então, portanto, quando fazemos esse investimento, não se trata, por exemplo, de evitar, pelo princípio da economicidade, que quando eu invisto numa comunidade terapêutica, eu vou evitar que um leito seja ocupado. Entendi. A minha preocupação é assim, com a pessoa muito pobre, né, que precisa internar um filho, precisa internar um parente. Ela pode ir à comunidade terapêutica, ela pode procurar a comunidade terapêutica, ela tem que pagar ou isso faz parte do contrato? Levando para esse lado do financiamento público federal, estamos falando, desdobrando esse valor aí, estamos falando na realidade de R$ 1.178,23 centavos por acolhido. Por mês? Mês. E aí, a equipe que é necessária para cuidar de um acolhido desse é grande, é muito grande. Então, esse valor é muito pequeno. É muito pequeno. É um valor muito pequeno. Por isso que eu estou perguntando se as pessoas precisam pagar. Multidisciplinar. E o financiamento é feito para 50% do número de acolhidos da instituição. Vamos supor, a instituição tem 50 acolhidos, eles só financiam 25%. 25 acolhidos. Sim. Então não é o total. Tem que ter fé mesmo para dar certo. Então você recebe esse financiamento, essa ajuda que o governo dá, é muito pouca, né, em relação a esse número de acolhidos que procuram as comunidades terapêuticas todos os dias. E aí como é que a comunidade faz? Quais são as soluções? Na maioria das vezes, as instituições, por conta de serem sem fins lucrativos, elas realmente vivem de doações, né? Elas não cobram o acolhimento, são vagas sociais, né, que não cobram por esses acolhimentos e vivem de doações, procuram doações, de ajudas. Entendi. Deputado, também vai ser criado um fórum das comunidades terapêuticas por iniciativa da sociedade civil. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse fórum. O debate precisa ser realizado. Nós vamos chamar a sociedade para debater o tema, nós vamos chamar, não importa o credo, não importa a religiosidade, o que importa é a necessidade desse povo ser atendido. Esse fórum vai discutir a importância da comunidade, a importância e a existência real na inserção comunitária. Então o fórum vai trazer a história das comunidades, a visão que as comunidades têm da política de combate às drogas, mas mais do que isso, né, nós temos um tripé para enfrentar, que é a reabilitação, a prevenção e a repressão. Aqui no caso, a gente precisa trabalhar, e no caso deles, muitas dessas comunidades lidam, inclusive, muitas vezes, à beira do tráfico. Conversam com traficantes, são obrigados a dialogar com eles. Então, tem inteligência para trabalhar a prevenção,
agir o fórum, as comunidades agir nas escolas, porque se fizer um trabalho preventivo nas escolas, vamos evitar que as crianças usem drogas. Então é preciso investir no fórum para ter um futuro melhor para essas crianças e para esses jovens. Alexandre Duque, você quer completar com mais alguma informação? Sim, as comunidades terapêuticas, elas atuam na cena de uso, né? Onde as políticas públicas no seu desdobramento, elas acabam não atendendo, na maioria das vezes. E as comunidades terapêuticas, elas resgatam aqueles que estão lá em uso, ou onde não encontraria mais nenhum outro equipamento para que cuidasse. Por exemplo, recebi ontem uma pessoa que tinha acabado de ser atropelada, tinha tido alta no hospital, mas era usuário de crack e de cocaína e não tinha onde ficar. E ela foi para uma comunidade terapêutica, porque o hospital público não queria ficar com ele e não tinha nenhum outro local para ele ficar. Mas ele era compulsivo, em casa ele podia ficar porque já tinha vendido tudo e estava vendendo as telhas da casa. E ele teve que ir para uma instituição porque senão morria, né? E lá nós estamos cuidando dele até que ele consiga se restabelecer fisicamente, que não era o local certo para ele estar, né? Deveria estar num equipamento de saúde, mas é lá que ele está sendo cuidado, né? Está sendo cuidado, está sendo restabelecida a saúde dele física. Aí sim ele dá continuidade num programa terapêutico. Essa frase é muito importante. O Estado não quis. E aí eles acolheram. Essa frase é emblemática. A família chorando, a família não tinha mais a quem recorrer. Não tinha mais a quem recorrer. E nós ficamos com ele, estamos cuidando da saúde dele, porque ele já tinha tido alta no hospital, né? Mas estava com a cabeça toda machucada. Então nós cuidamos dele e aí sim, na próxima semana, ele entra como um acolhido. Mas quem está fazendo o serviço de saúde é a comunidade. Então muitos desses estão correndo um risco de vida e que as comunidades terapêuticas estão salvando essas vidas. Obrigada, Alexandre. O Frei Leonardo quer terminar, falar alguma conclusão? Simplesmente convidar a sociedade, né, a que se interiorizem no tema, também a convidar a que conheçam as comunidades terapêuticas que existem no Rio de Janeiro, que fiquem perto, que saibam realmente do que estamos falando. Eu acho que a experiência fala muito mais que nossas próprias palavras, né? E os testemunhos de todos aqueles que já se reinsertaram na sociedade, que hoje trabalham, que hoje estão reinsertos na família, graças a este tipo de terapia. Obrigada. Obrigada, Alexandre. Obrigada, deputado. Obrigada também a você que nos acompanhou. Para rever este ou outro programa da TV Alerj, acesse o nosso site www.alerj.rj.gov.br. Nós também estamos no YouTube. Entre na nossa página e acesse o conteúdo. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense.